Um estudo sobre o método Simplex na modelagem matemática para o ensino médio, organizando uma proposta metodológica. Apresentador: Gabriel Ferreira Leite. Edson Gabriel dos Santos Dutra. Aluna voluntária: Valpiane Ferreira dos Santos. Orientadora: Professora Cláudia de Oliveira Lozada. Objetivo da pesquisa: o objetivo central da pesquisa é apresentar uma proposta de abordagem da modelagem matemática no ensino médio por meio do método Simplex, com a finalidade de problematizar situações oriundas da realidade para que os alunos compreendam a aplicação da matemática no cotidiano. O método Simplex, também conhecido como algoritmo Simplex, é utilizado para resolver problemas de programação linear, problemas de otimização. O método Simplex procura encontrar a melhor solução possível para um determinado problema, considerando certas restrições e maximizando ou minimizando uma função objetivo. Foi criado pelo matemático George Dantzig. Exemplo: vamos imaginar que uma fábrica produz dois tipos de produto, A e B. Para fabricar esses produtos, é preciso certas quantidades de matéria-prima e mão de obra, e há um limite na quantidade disponível. Além disso, o dono da fábrica tem o objetivo de maximizar seu lucro. Isso pode ser representado como um problema de programação linear. O método Simplex vai avaliar se ele poderá aumentar a produção de algum desses produtos para melhorar o seu lucro. Ao selecionarmos os problemas, demos ênfase àqueles que focassem no empreendedorismo, pois a BNCC o coloca como um dos eixos estruturantes dos itinerários formativos do ensino médio. Para a pesquisa que foi realizada em relação ao conteúdo de programação linear, utilizamos conceitos que os alunos aprendem no ensino médio, como funções, inequações, plano cartesiano e algumas ideias de geometria. Logo, é interessante que os alunos, pelo menos, sejam apresentados a esse conteúdo, para mostrarmos mais uma aplicação prática da matemática. Então, pessoal, dando continuidade, agora falando sobre a metodologia da pesquisa. Essa pesquisa é uma pesquisa qualitativa, onde primeiro foi feito o levantamento bibliográfico e análise dos ciclos de modelagem matemática. Depois nós tivemos a seleção dos problemas matemáticos de programação linear, tá? Problemas simples mesmo. Depois as ferramentas que nós utilizaremos para resolver esses problemas, que no caso selecionamos o PSimplex e o GeoGebra. E por último, a elaboração dos produtos educacionais. Com todo o levantamento bibliográfico que a gente fez, a gente percebeu que há uma quantidade considerável de pesquisas que envolvem o ensino de programação linear no ensino médio. E que também na BNCC, né, na Base Nacional Comum Curricular, coloca a modelagem matemática como um processo muito privilegiado, já que ela auxilia o aluno a desenvolver diversas habilidades, como resolver problemas, analisar e interpretar dados, interpretar gráfico também, que vai ser muito importante aqui, selecionar estratégias, levantar hipóteses, conjecturar e tomar decisões. Outra coisa também que vai ser muito importante para os problemas de programação linear que a gente vai propor aqui. Tá? Então, para isso, selecionamos dois ciclos de modelagem matemática para termos como parâmetro o ciclo de Biaben-Gontier e o de Bazanese, sendo o primeiro mais curto, mais objetivo, e o segundo mais detalhado, ou seja, mais longo e um pouquinho mais trabalhoso. Então aqui nós temos a imagem que ilustra mais ou menos as etapas de cada ciclo de modelagem aí. Então nós temos aqui o primeiro, que é o ciclo de modelagem proposto por Biaben-Gontier, e o segundo, que é o ciclo de modelagem proposto por Bazanese. Então, como foi dito anteriormente, nós utilizamos essas duas ferramentas aqui, o PHP Simplex e o GeoGebra, e ambas são gratuitas. No PHP Simplex, basicamente, a gente extrai os dados do problema, coloca lá nesse programinha aqui e ele já dá a resposta pronta, tá? Mostra o gráfico também, mas já dá meio que a resposta pronta. Se tiver resposta, né? Se não tiver resposta também fala, não tem solução, tá? E o GeoGebra? O GeoGebra, no caso, era um pouco mais complexozinho, já que o aluno tem que retirar os dados do problema, construir o gráfico, interpretar o gráfico e dali retirar as possíveis respostas para o problema, tá? Então, para isso, a gente vai resolver aqui um problema de programação linear, tá, utilizando o GeoGebra,
e um dos ciclos de modelagem matemática, que a gente escolheu aqui de Weber e Gutierrez, já que é o mais curtinho, tá? Então, o primeiro passo é a interação com o problema, ou seja, a leitura, a interpretação e a familiarização com o contexto que é nos apresentado. Então, o problema é, uma jovem empreendedora produz e vende 2 tipos de salgado, empada e coxinha. O lucro unitário de cada uma é de R$ 3,00. Tá? Porém, a empada precisa de 4 gramas de farinha de trigo para ser produzida e o tempo de preparação de 8 minutos. Enquanto que uma coxinha requer em sua produção 6 gramas de farinha de trigo e um tempo de preparação de 6 minutos. Tá? Essa jovem tem em seu estoque apenas 1,4 kg de farinha de trigo. E ela recebeu uma encomenda que tem um prazo máximo de 36 horas e 40 minutos. E ela não vai ter mais tempo para comprar novos ingredientes. Então, quantos salgados de cada tipo ela deve produzir de forma que ela obtenha o maior lucro possível? Então, agora vem a matematização, ou seja, a gente vai extrair todos os dados matemáticos aí do problema e traduzir para a nossa linguagem matemática. Então, primeiro, selecionamos as variáveis de decisão, que no caso vai ser a quantidade de empadas e a quantidade de coxinhas que essa jovem tem que produzir para maximizar o seu lucro, tá? E quais são as nossas limitações? Nós temos a limitação de material, tá? É limitado, né? E o tempo de produção também, que é limitado, tá? E nós temos aqui também a condição de não negatividade, já que nós não podemos produzir quantidade negativa, né? Podemos produzir menos uma empada. Não existe isso, então não pode ser negativo. Essa quantidade não pode ser negativa. Então, depois disso, elaboração do modelo matemático, onde a gente vai adicionar as restrições e a função objetivo no GeoGebra aqui, por exemplo. Então, veja que aqui no GeoGebra nós temos as duas inequações aqui, que são as nossas restrições do material e do tempo de produção. Então, a intersecção dessas inequações vai ser a região onde a gente pode ter uma solução ótima aqui, uma solução viável. Tá? Uma região viável vai ser a intersecção entre essas inequações. Então, a gente vai só considerar o primeiro quadrante aqui, já que a gente vai considerar quantidades positivas. Tá? Então, a gente vai considerar somente o primeiro quadrante. Então, traçando curvas de nível da função objetivo, ou melhor, já que nós estamos tratando com alunos de ensino médio, reta paralela à função objetivo, a gente encontra aqui esse ponto A aqui, que é a extremidade aqui da solução da região viável, na verdade. Então, é esse pontinho aqui. Será que esse ponto, de fato, tem um lucro máximo? Então, agora nós temos que fazer a validação. Fazendo a validação, de fato, esse é a quantidade que ela tem que produzir para ter o lucro máximo, tá? E aqui ao lado nós temos uma tabelinha, que essa tabelinha aqui é o próprio PHP Simplex que gera. Tá? Vocês podem ver que tem aqui o ponto C, onde ela tem que produzir 200 empadas e 100 coxinhas, de modo que ela vai obter um lucro de R$ 900. Tá? Esses pontos aqui que estão em vermelho são pontos que estão fora da região viável, e o que está em branco aqui são pontos que fazem parte da solução da região viável, mas não dá o lucro máximo, né? Beleza. Então, ao longo dessa pesquisa, pessoal, como resultado, nós produzimos aqui, desenvolvemos os seguintes produtos educacionais. Nós fizemos podcast, jogo digital na plataforma Wordwall, produção de e-book e também um jogo de tabuleiro físico também. E também, além disso, tivemos participação de trabalhos em eventos científicos também, tá? E nas discussões nós temos aqui a inserção da matemática aplicada nas aulas, tá? O uso de tecnologias para incentivar mais os alunos a utilizarem plataformas digitais para poder auxiliar no processo de aprendizagem, a formação continuada de professores, também na formação docente, e também, por último, a matemática e realidade, trazer problemas reais para os alunos também, situações reais, para que os alunos possam resolver esses probleminhas aí. Então, essa pesquisa foi muito boa, muito promissora, já que os alunos eles vão tomar decisões complexas que normalmente indústrias e empresas fazem aí. Tá? E nesses métodos de programação linear, permite que os alunos apliquem seus conhecimentos de fato, né, como funções, equações, plano cartesiano,
seguindo os ciclos de modelagem aí, tá? Então é isso, pessoal. Eu agradeço o CNPq pela concessão da bolsa para a realização dessa pesquisa e essas são as nossas referências. Muito obrigado.